quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, então se assentará em seu trono na glória dos céus. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele irá separar umas das outras, como o pastor separa os bodes das ovelhas, e posicionará as ovelhas à sua direita, e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei a todos que estiverem à sua direita: vinde, benditos, ou, essa tradução está, vinde, abençoados de meu Pai, recebei como herança o reino, o qual vos foi preparado desde a fundação do mundo. Pois tive fome, e me deste de comer, tive sede, e me destes de beber, fui estrangeiro, e vós me acolhestes, quando necessitei de roupas, vós me vestistes, estive enfermo, e vós me cuidastes, estive preso, e foste visitar-me. Então os justos desejarão saber: mas Senhor, quando foi que te encontramos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te saciamos? E quando te recebemos como estrangeiro e te hospedamos? Ou necessitado de roupas e te vestimos? Ou ainda, quando estiveste doente ou encarcerado e fomos ver-te? Então o rei, esclarecendo, disse: com toda certeza, vos asseguro que, sempre que o fizestes para algum destes meus irmãos, mesmo que ao menor deles, a mim o fizestes. Mas o rei ordenará aos que tiverem à sua esquerda: malditos, apartai-vos de mim, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Porquanto tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber, sendo estrangeiro, não me hospedastes, estando necessitado de roupas, não me vestistes, encontrando-me enfermo e aprisionado, não foste visitar-me. E eles também perguntarão: mas Senhor, quando foi que te vimos com fome, sedento, estrangeiro, necessitado de roupas, doente ou preso, e não te auxiliamos? Então o rei lhes sentenciará: com toda certeza vos asseguro que, sempre que o deixastes de fazer para algum destes meus irmãos, mesmo que ao menor deles, a mim o deixastes de fazer. Sendo assim, estes irão para o sofrimento eterno, porém os justos para a vida eterna. Espírito Santo, usa-me nessa noite. Que nessa noite, meu Pai, nós saímos daqui com desejo de querer transformação, mudança, porque nós não somos nada diante da excelência da Tua glória, nós não somos nada diante da excelência do Teu poder. Senhor, no nome de Jesus, o Senhor traz aos nossos corações a paz que excede todo entendimento, o discernimento daquilo que é reino, daquilo que não é reino. No nome santo de Jesus, venha, meu Pai, tirar tudo aquilo que tem ofuscado a nossa visão, que tem impedido a nossa missão. No nome santo de Jesus. Amém e amém. Pode se assentar, meu querido. Há 3 visões científicas sobre o fim.
existem 3 visões científicas sobre o fim. A primeira diz que o universo passará por uma morte térmica. Essa visão defende que o mundo vai acabando aos poucos. Você vê a questão do clima, da poluição, da camada de ozônio. Essa posição sustenta que realmente isso aí é o sistema, o cosmos, que está se acabando. Essa visão faz com que eu e você nos tornemos insignificantes. Se realmente o mundo fosse acabando aos poucos, o triunfo da insignificância está reinando. E você e eu nos tornaremos um zero absoluto sobre toda a vida. Essa vida não tem sentido. Nós estamos aqui sendo idiotizados. Essa vida se torna completamente sem sentido. A segunda visão científica é a visão da história cíclica. Essa visão diz que tudo se repete. É a versão da ciência cósmica que diz que há uma eterna expansão e contração do universo, como se fosse sanfona, assim como o pastor que emagrece, engorda, engorda, emagrece, emagrece, engorda, engorda, emagrece. Estou de regime de novo. Todas essas visões querem nos ensinar que não há Deus para imputar um sentido à nossa história. Bom, nosso texto base aqui fala de um juízo final. Se o texto fala de um juízo, é porque existe um tempo do fim para esta era. E início de um novo tempo. Eu não gosto de usar o termo nova era, porque dá uma conotação daquela questão que existe da nova era. Mas o termo é esse, mas não no sentido pejorativo dessa seita que se instaurou. Vocês estão entendendo? Vamos usar o termo, um novo tempo. Esse tempo que você vive é nós estamos esperando um novo tempo. Nós estamos esperando um novo tempo. Esse tempo aqui, ele é limitado. Só que ele não se exaure com o perecimento de tudo e o homem se acabando no meio termo. Existe uma promessa para aqueles que acreditam no Senhor. Esse juízo final vai acontecer na ocasião da segunda vinda de Jesus. A igreja já vai ter sido arrebatada. Esse juízo final, um Senhor vai se assentar como rei juiz em glória e poder. Todos nós vamos comparecer diante do Senhor. E o texto base da nossa mensagem diz que haverá separação entre ovelhas e cabritos, ou bodes, lá para o Piauí. Cabrito para a Bahia e bodes lá para o Piauí, terra nossa, terra missionária. Eu não nasci lá não, é só terra missionária. Nasci aqui. Se eu tivesse nascido lá, teria orgulho de dizer que nasci lá. Mas tem gente que nasceu lá e fica fugindo, diz que não nasceu lá. A pessoa diz assim, você é de onde? Eu sou do Ceará. De qual cidade? Fortaleza.
nunca vi a pessoa dizer, não, eu sou de Crateús, sou de Fortaleza. É igual quando você viaja daqui para outro lugar. De onde é que você é? De Brasília. Ninguém diz, eu sou de Taguatinga, Ceilândia, Águas Lindas. O cara mora lá em Cocalzinho. Se ele sair, ele diz, não, eu sou de Brasília. Aí quem olha assim diz, é vizinho do Lula? Para descontrair um pouco. O texto fala que haverá separação entre ovelhas e bodes. Você sabia que em todo campo, ovelha e bode vivem juntas? Em Israel era assim também. As ovelhas e os cabritos, ou ovelhas e bodes, viviam juntas. Só que as ovelhas tinham um valor muito mais alto do que os bodes. Embora vivessem juntas, embora comessem do mesmo pasto, as ovelhas tinham um valor maior, por conta daquilo que poderia ser extraído dela. Vamos lá. Chegou no clímax do nosso texto. Vida infrutífera. Esse texto fala de separação para a vida eterna com Cristo e uma eternidade longe de Cristo. Só que esse texto diz que tem uma marca daqueles que são bodes e daqueles que são ovelhas. Qual será a pergunta que eu vou fazer para você agora? Qual é a base de julgamento que Jesus usará? Porque todo julgamento tem um critério, sim ou não? Sim ou não? Quando um criminoso, ou não, um suspeito, eu vou dizer esse termo, quando alguém está sendo suspeito de um crime, ele comparece ao juízo, e aquele juízo tem algo que foi oferecido pelo Ministério Público, que é a base de acusação para o quê? Para uma sentença. Bom, Jesus tem que usar um critério para essa separação. Essa separação entre ovelhas e bodes, para que essa separação aconteça, existe um critério. E o critério é vida infrutífera. Guarda esse termo aí, vida infrutífera. Eu vou lá no versículo 40. Então o rei, esclarecendo-lhes, responderá: com toda certeza vos asseguro que, sempre que o fizestes para algum destes meus irmãos, mesmo que ao menor deles, a mim o fizestes. Pastor, não entendi nada ainda. Vamos lá, primeira lição. Jesus nos ensina que o grande pecado do ser humano é a falta do exercício do amor verdadeiro. Quando nós pensamos em separação de ovelhas e bodes, nós imaginamos aquele vizinho nosso que fica o dia inteiro ouvindo aquela música chata e falando besteira e até mesmo palavrões. Quando a gente ouve juízo, a gente pensa, é para o meu vizinho. Ele. Estou enxergando ele aqui. Você logo pensa naquele cachaceiro que você viu na rua com a garrafa quebrada, todo sujo. Por quê? Porque nós atribuímos o juízo final aos estereótipos. Você e eu atribuímos o juízo final a algumas classes de pessoas. Só que o juízo final e essa separação entre bodes e ovelhas tem um critério. O critério é o amor. Só que não é o amor conforme os critérios deste mundo. É o amor
que vem através do novo nascimento. Jesus ensina que o grande pecado do ser humano é a falta do exercício do amor verdadeiro. Primeiro em relação ao Criador, e depois em relação ao nosso próximo. Tiago, capítulo 4, versículo 1 ao versículo 17, diz a palavra de Deus o seguinte: de onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais, invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjares em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura: é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele faz habitar em nós? Antes, Ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. O ato da retratação, de você reconhecer o seu erro, vai revelar lá na frente se você é bode ou se você é ovelha. Se você tem dificuldade de reconhecer as suas falhas, comece a pensar se você nasceu de novo. Se você nasceu de Deus. É o que Jesus disse a Nicodemos: é necessário nascer de novo, Nicodemos. É necessário nascer de novo. O grande e maior pecado é a falta do exercício do amor verdadeiro. Aí depois o texto diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores. E vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Converta o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Ele estava falando aqui, o contexto de Tiago é o seguinte: era a opressão que os ricos faziam sobre os mais pobres. A opressão daqueles que tinham alguma condição faziam em relação aos que não tinham alguma condição, ou nenhuma condição. E ele diz: olha, lamente e chore, converta o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Sabe que eu fico muito triste? Brasília é uma terra muito boa, mas é uma terra que às vezes me dá tristeza. É um lugar que as pessoas prosperam demais, mas um lugar que as pessoas se esquecem das coisas de Deus com muita facilidade. É um lugar onde tem muitas oportunidades, mas é um lugar onde tem uma evasão muito grande. É um lugar onde as pessoas conseguem alcançar postos tremendos, mas também conseguem alcançar níveis profundos de impiedade, como o André falou. O grande pecado do ser humano é a falta do exercício do amor. Jesus quer nos ensinar através desse texto. Esse texto vai nos ajudar a viver constantemente fazendo uma autoanálise
no tocante ao novo nascimento, a conversão. A conversão. A pessoa às vezes expulsa um demônio, mas não é convertida. Como é que pode a pessoa expulsar o demônio e não ser convertida? Ela está usando o nome de alguém que é muito mais poderoso do que ela. Ser convertido não é expulsar um demônio. Ser convertido não é curar um enfermo. Quem expulsa o demônio e quem cura o enfermo é o Senhor Jesus. Pare de se impressionar com isso. Pare de se impressionar com isso. Tire o seu foco disso. Eu não me impressiono com nada, só com a palavra, só. Solamente as Escrituras. Só. Não me impressiono com nada, nada me atrai. Nada me chama atenção. Porque eu sei que tudo é passageiro, tudo é engano. Eu sei que tudo é como um vento. Essa vida é traiçoeira demais. As mesmas pessoas que estão te aplaudindo hoje são as pessoas que vão arrancar o teu couro amanhã. Não se iluda com nada, a não ser com o Evangelho de Cristo Jesus. A segunda questão que eu quero destacar e última, a base desse julgamento definitivo será a atitude de amor. 1 João, capítulo 3, versículo 11 ao 24. Diz assim: porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou seu irmão. E por que assassinou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida. Diga glórias a Deus aí. Porque amamos os irmãos. Olha o que o texto está dizendo. Sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Então, se você vê uma pessoa com ódio, muito ódio no coração, e você só vê essa pessoa com ódio, você nunca vê arrependimento na vida daquela pessoa, você nunca vê contritamento, está na morte, está morta. Está morta. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama, permanece na morte. Eu falei para uma pessoa, rapaz, se converte. Que ódio é esse? Que rancor é esse? Que orgulho é esse? Orgulho a terra come. Orgulho a terra come. Vai lá, se conserta urgente, dá um abraço nessa pessoa que te arrebentou. Se liberta disso no nome de Jesus Cristo. Volte a viver. A doença é essa. Esse acúmulo de ódio leva muitas causas levam ao câncer. Não estou dizendo que somente essa causa leva. Não me interprete mal, por favor. Mas já está certo de que uma das causas do câncer é o acúmulo de raiva. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Eu estou falando aqui do Antigo Testamento que eu estou aqui. Nem no Antigo Testamento eu sei pregar direito, sabia? Eu tenho muita dificuldade de pregar no Antigo Testamento. É sério. Porque você corre muito risco de ficar lá no Antigo. Não é que eu não conheço. Na verdade, eu não aprendi a pregar no Antigo Testamento. Eu vejo que o Antigo Testamento é importante, eu acredito nas palavras que estão lá, mas nós estamos na Nova Aliança, eu não tenho que ficar somente dando vazão. Eu tenho que pregar a Nova Aliança. Eu acredito no Antigo Testamento, porque é a nossa base. Mas eu estou falando aqui do Novo. Assim, todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si.
Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Aquele que possui recursos deste mundo. Esse texto aqui está igualzinho de Mateus, não está? O que é que diz o texto da base da mensagem que nós lemos? Quem lembra? Tive fome, não me deste de? Tive sede, não me deste de beber. Estive preso e não fostes me visitar. Olha o que Tiago diz aqui. Aquele que possui recursos deste mundo e vir seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode nele o amor de Deus permanecer? Como pode permanecer nele o amor de Deus? Aqui também não está ensinando que a salvação é por obras, tá? Não. Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante Ele tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que ele é agradável. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos em seu nome e o nome do Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele. E nisso conheceremos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Como é que você sabe que o cara é servo de Deus? É pelos jargões que ele usa? Ou é pela quantidade de pulos que ele dá? Ou que ela dá? Ou pela quantidade de cercos que faz de Jericó no monte? Esse é o critério. A palavra de Deus está nos falando aqui que a base do julgamento de Jesus é o amor. A base do julgamento de Jesus é o amor. Que Deus nessa noite tire de nós toda insensibilidade. 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 Você não dá conta de ajudar todo mundo, você não dá conta de fazer tudo por todos, mas por alguém você pode fazer alguma coisa. Você não vai conseguir mudar o mundo, você não vai conseguir transformar esse planeta, não. Mas por algumas pessoas você vai conseguir fazer alguma coisa. Sabe, dois lugares bons para você ir, para nós irmos? Hospital e presídio. Pastor, eu vou no hospital e começo a passar mal. Passa não. Se for um ente querido seu, mais próximo de ti, você vai querer ficar lá o tempo todo ao lado dele. Eu quero te convidar nessa noite a sair da sua zona de conforto. Quero te convidar nessa noite a se sensibilizar com os que sofrem. Pessoas que estão padecendo hoje. Tem pessoas que estão padecendo hoje. Pastor, presídio é lugar de se visitar? Jesus disse, tive preso e não foste me visitar. Estando certo ou estando errado essa prisão, você tem que ir. Lugar bom para ir é shopping, é clube, vá nesses lugares. Eu gosto também de ir nesses lugares, mas eu divido o meu tempo. Durante a semana eu estou pisando nesses lugares. Final de semana, quando sobra um tempo, eu sempre separo para ir para minha família, para esses outros lugares melhores. Você não pode deixar de conhecer a realidade daqueles que estão sofrendo.
A base do julgamento definitivo é a atitude de amor. 1 João fala de 5 características do nascido de novo. Ele ama, ele pratica a justiça, ele não vive na prática do pecado, ele crê que Jesus é o Cristo, ele acredita nessas coisas. Tira aqueles projetos que estão engavetados e coloque-os na prática. Chega de projetos. Dá até nojo quando chega a época de Natal. A gente podia ter feito isso, podia ter feito aquilo. Ai, tadinho dos pobrezinhos na rua. Por que que você não coloca esses projetos em prática, por favor? Chega de palavras soltas ao vento. Durante a semana, tire um tempo, se dedique a alguma coisa. Isso não vai trazer a sua salvação, a salvação é por graça, mas inevitavelmente, é inevitável que aquele que não tenha sido salvo não venha praticar boas obras. É inevitável. É inevitável que não venha sair da sua zona de conforto, que não se incomode, que não chore, que o coração não se estremeça. Eu vejo uma criança na rua, a primeira coisa que eu lembro é do meu filho. Antes de ter filho, eu já olhava assim, meu Deus do céu. Você não vai conseguir alimentar todas as crianças do mundo. Mas escolha algumas coisas para fazer. Tanta comida na despensa. Jogando comida fora. Jogando comida fora. Compra uma pizza, pede a pizza lá. Chega a pizza, come metade da pizza, a outra metade apodrece até outro dia. No outro dia pega aquela outra metade e joga no lixo. Leite apodrecendo dentro da geladeira. Refrigerante, toma metade, acabou o gás. Sim ou não? Sim ou não? Quantas Coca-Colas que são despejadas pela metade porque acabou o gás? Por que acabou o gás? Pare de cobrar do governo. Pare de cobrar do Estado. Vamos parar com essa cobrança. A igreja não é Estado, o Estado não é igreja, mas a igreja individualmente faz alguma coisa. Ela faz alguma coisa. Não tem como você escolher tudo, mas você pode escolher uma parcela, uma pequena parcela. Nós escolhemos o Piauí agora. A gente já teve outros projetos. É necessário que você desperte, meu filho. É necessário que você desperte. O seu trabalho dentro do templo é muito importante, é muito maravilhoso, é muito legal, mas é importante porque tem que ter uma base de trabalho, mas o seu trabalho tem que se estender para fora do templo. Diga comigo, fora do templo. É muito interessante, tudo que a gente faz aqui é importante, nós trabalhamos, fazemos uma base bonita, um louvor bonito, tudo bonitinho, tudo certinho, tudo funcionando, tudo elegantemente bem, mas é necessário que eu e você nos disponhamos para fazer alguma coisa fora dessas 4 paredes, por favor. Fora das 4 paredes. Quantas pessoas capacitadas, quantas pessoas treinadas, quantas pessoas com títulos e mais títulos, com faculdades, com pós-graduação, com mestrado e doutorado. Mas esses títulos não estão valendo de nada.
Esses títulos estão servindo para empoeirar na sua parede. Pastor, eu conheço muito bem a psicologia do homem, a sociologia, eu estudei essas teorias todas. Coloque em prática no nome de Jesus. Os seus títulos não valem um tostão se não forem colocados em prática. Pegue esse sonho e coloque no papel, mas tire esse sonho do papel. Quantas pessoas que viram para mim e dizem, pastor, vamos fazer uma obra no Piauí? Vamos. Quando chega perto de viajar, nós já fomos 5 vezes, quando chega perto de viajar, começa a desaparecer. Começa a sumir. Eu acho que elas olham lá no noticiário, condição climática do Piauí, 45 graus. Meu irmão, em nome de Jesus, você ficou tanto tempo na faculdade, você estudou tantas doutrinas sociais, você estudou tanta coisa, você estudou ciências políticas, cientistas políticos, com muitas metodologias, o governo devia fazer isso, o governo devia fazer aquilo, e isso, e aquilo, e eu e você, o que nós precisamos fazer? A base do julgamento será a atitude do amor. Estou falando aqui de salvos. Versículo 46 fala de um castigo eterno. Você está pensando que a Bíblia fala de castigo eterno para aqueles que estão lá, somente para aqueles que estão lá, na margem, nos prostíbulos? A Bíblia está falando do castigo eterno, é para a falta do exercício do amor. E a igreja local na face da terra, se ela não tiver cuidado, eu não vou falar de porcentagem, porque eu não sou Deus para dizer isso, para saber disso. Mas a igreja na face da terra vai passar por esse juízo, e a gente tem que tomar um cuidado para que essa peneiração, essa peneiragem não seja vergonhosa para a igreja do Senhor. De repente você vai encontrar aquele pinguço que ficava lá no meio da rua, jogado, cantando tudo que mulher que passa pela rua, ou aquele homem imoral que ficava xingando todo mundo, de repente está lá do lado dele. Ué, o que você está fazendo aqui? Ué, não sei, e você? Por uma simples questão, vestiu o manequim de crente, pegou a Bíblia, colocou debaixo do braço, disse, paz do Senhor, mas a paz do Senhor não está dentro da pessoa. Mas a paz de Cristo não está. Tive fome, não me deste de comer. Tive sede, não me deste de beber. Estive preso e não foste me visitar. Com toda certeza vos asseguro que sempre que o fizeste para algum destes meus irmãos, mesmo que ao menor deles, a mim o fizeste.